Ok, terceiro ano. Então vamos finalizar a nossa aula falando agora das ondas estacionárias em tubos fechados, ok? Bom, o padrão de onda criado no tubo fechado, ele é diferente das cordas e tubos abertos, ok? Por quê? A onda, ela não tem saída, tá? Ela não tem como sair do tubo, diferente nos tubos abertos, que são abertos das duas extremidades. A onda entra por uma abertura e sai pela outra. Os tubos fechados, eles não têm essa saída, eles não dão essa abertura para a onda. Então a onda ela é obrigada a se propagar e refletir sobre ela mesma. Tá, ok? Isso gera um padrão de onda estacionária muito peculiar. Tá, ok? A diferença dos tubos fechados para os tubos abertos e cordas é que os tubos abertos e cordas, eles geram harmônicos pares e ímpares. Então nós temos 1, 2, 3, 4, quinto, sexto harmônicos nas cordas e tubos abertos. Os tubos fechados, eles só criam harmônicos ímpares, tá, ok? Nos tubos fechados, eu só tenho primeiro, terceiro, quinto, sétimo, nono e por aí vai. Então, se numa prova eu te perguntar qual é o segundo modo de vibração de um tubo fechado, você vai responder para mim que é o terceiro harmônico. Tá? O primeiro modo de vibração é o primeiro harmônico, o segundo modo de vibração é o terceiro harmônico nos tubos fechados. Tá? Somente harmônicos ímpares. Vamos ver por quê. Aqui eu tenho um tubo fechado de comprimento L. Quando a onda estacionária for criada dentro dele, ela vai ter esse aspecto aqui, ó. Ok? Existe um experimento muito legal chamado tubo de Candy. Tá? É um tubo de vidro com um alto-falante acoplado. Não, eu não tenho ele. Tá? Estou tentando conseguir. Então ele vai ter um tubo fechado aqui, tá, ok? Com um alto-falante ligado a um gerador de frequência sonora. E nele aqui é salpicado com farinha de trigo ou algum outro tipo de granulado. O que acontece? Quando o primeiro harmônico for criado, as próprias ondas sonoras vão expulsar essa farinha, tá, ok? E ela vai se acumular aonde o padrão não é criado. Percebemos então que o primeiro harmônico ele vai ter essa configuração aqui, ó. Num tubo fechado, esse aqui vai ser o desenho formado pelo primeiro harmônico. Por quê? Como é que você sabe disso, professor? Pela experiência de Candy. Toda a farinha ela vai se acumular aqui, ó, nessa região. Significa que as ondas sonoras não estão atingindo essa região na hora que elas são produzidas. Tá? Então temos aqui o primeiro harmônico. Tá? Observamos que se eu for desenhar uma onda completa dentro do primeiro harmônico, eu vou precisar de 4 vezes o comprimento do meu tubo. Olha o desenho pontilhado. Vamos cantar comigo? Estamos na crista, né? Estamos na crista, desce um vale, voltamos para a crista de novo. Onda completa. Estamos na crista, descemos no vale, voltamos na crista de novo. Uma onda completa. Para desenhar essa onda completa, eu preciso de 4 vezes o comprimento do meu tubo. Isso significa dizer que num tubo fechado, para você criar o primeiro harmônico, você precisa gerar uma onda que tenha 4 vezes o comprimento do seu tubo. Voltando agora na mesma teoria, na mesma simulação das cordas, sabemos que a frequência é a velocidade dividida pelo comprimento da onda. Se o meu comprimento de onda tem 4 vezes o comprimento do tubo, a minha fórmula da frequência do primeiro harmônico fica dessa forma. Ok? Joia! No segundo harmônico, pela experiência de Candy, percebeu-se que a farinha ela se acumulou
em duas posições dentro do tubo. Ela se acumulou aqui. Ô, gente, é um montinho de farinha mesmo, tá? Formou um montinho aqui, ó, de areia ou farinha. Sei lá o que ele usou, tô falando farinha, né? Porque na faculdade eu vi um desses com farinha de trigo. E formou mesmo um montinho de farinha aqui, um montinho de farinha aqui, ó. Tá? Isso, Candy deduziu que o segundo harmônico tem esse aspecto aqui, ó, o aspecto de peixe, né? O desenho do peixinho, né? Faz aqui a zoinha, a boquinha dele, você tem um peixinho, né? Então, o segundo harmônico, no caso, o segundo modo de vibração, que é o terceiro harmônico, tem esse aspecto aqui, ó. Então, se eu for desenhar uma onda completa, eu vou precisar de 4 partes, né, do meu tubo. Veja só, a configuração do sistema dividiu o meu tubo em 3 partes, mas essas 3 partes não são suficientes para produzir onda completa. Eu preciso de mais um pedaço. Então, dizemos que no terceiro harmônico, tá ok? No terceiro harmônico, o meu comprimento de ondas é 4/3 do comprimento do tubo. Ou seja, eu preciso de um tubo completo mais uma parte dele. Tá ok? Com isso, nós pegando o comprimento de ondas e jogando na fórmula da frequência, chegamos então ao cálculo da frequência do segundo modo de vibração nos tubos fechados, que é o terceiro harmônico. Repete a primeira, multiplica-se pelo inverso da segunda, chegamos em 3V sobre 4L. Então vamos ao terceiro modo de vibração dos tubos fechados, que é o quinto harmônico. Na experiência de Candy, nós percebemos que os montinhos de farinha se acumularam em 3 regiões dentro do tubo. Isso fez com que Candy deduzisse que o seu modo de vibração fosse esse daqui. Então, o quinto harmônico dentro de um tubo fechado tem esse aspecto, ok? Então, olha só, se eu for ver a onda completa aqui, tá? O meu esquema dividiu o tubo em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes. E minha onda completa em vermelho aqui, ó, tá ok? Ela pegou 4 partes de 5. Então nós dizemos que a onda completa no quinto harmônico são 4 partes de 5. 4/5 do comprimento do tubo. Fazendo o mesmo cálculo que nos itens anteriores, chegamos na frequência do quinto harmônico. Ô professor, oi. Significa então, professor, que eu vou ter que decorar uma fórmula de frequência para cada modo de vibração no tubo fechado? Claro que não. Perceba comigo que o primeiro harmônico, a velocidade está multiplicada por 1. Perceba também que o segundo modo de vibração, que é o terceiro harmônico, a velocidade está multiplicada por 3. O quinto harmônico, a velocidade vai ser multiplicada por 5. E no sétimo harmônico, isso, a velocidade vai ser multiplicada por 7. De modo que a gente pode definir a equação da frequência para os tubos fechados, que será NV sobre 4L, onde esse N é o harmônico gerado pela frequência. Ok? Beleza, pessoal? Então, vocês vão agora para mim fazer as atividades do CA, tá ok? Referentes a esse capítulo de ondas estacionárias, tá bom? São as últimas atividades aí do CA de vocês, da apostila positivo 9, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, mando a correção na escola web, tá bom? Show!